Alguma vez já paramos para pensar no peso que as nossas palavras realmente carregam? Bom, hoje a gente vai fazer um mergulho em alguns textos bem antigos para explorar uma ideia, assim, fascinante. A de que a voz humana vai muito além de simplesmente comunicar. Ela teria o poder de criar, de destruir, de verdadeiramente moldar destinos. E isso vale tanto para o grito de uma multidão quanto para o sussurro de uma única pessoa. E para começar, olha só a força desta frase. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso já coloca a conversa em outro patamar, não é mesmo? Não estamos falando de algo trivial, mas de uma força que, segundo este provérbio, tem o poder literal de gerar vida ou de trazer o fim. Vamos tentar entender como. Então, a premissa aqui é bem ousada. Nossas palavras moldam a realidade. Elas não seriam apenas sons que flutuam no ar. Seriam, na verdade, ferramentas de poder. Mas como isso funcionaria na prática? Vamos investigar essa ideia em 3 cenários completamente diferentes. Nossa primeira parada é no meio de um campo de batalha. É aqui que vamos examinar o poder da voz em sua escala mais massiva. O clamor de uma nação inteira, onde o som coletivo pode, quem sabe, se tornar uma arma decisiva. O cenário, que vem lá do livro de Crônicas das Escrituras Hebraicas, nos mostra um conflito de proporções enormes. De um lado, uma aliança de tribos de Israel. Do outro, os agarenos e seus aliados. O palco está todo montado para uma batalha que, à primeira vista, parece que vai ser decidida pela força militar. E, gente, não era uma briga pequena, não. Estamos falando de um exército de quase 45 mil soldados. Dá para ter uma ideia da dimensão disso? A escala do confronto era imensa, e tudo indicava que a vitória dependia mesmo era da força bruta. Mas é aqui que a coisa fica fascinante. A história dá uma virada totalmente inesperada. O ponto de virada da batalha não vem de uma estratégia militar brilhante ou de uma manobra no campo. Vem de algo muito mais primal. Um som, o simples ato de clamar. E esse é o ponto central. O clamor coletivo deles, bem no meio do caos da batalha, se tornou a própria libertação. A força não estava apenas nos quase 45 mil homens, mas no som unificado que eles produziram. Uma expressão de fé que, segundo o texto, mudou completamente o resultado da guerra. Agora vamos mudar a escala, assim, drasticamente. Do rugido de milhares de pessoas num campo de batalha, a gente vai para o silêncio de um quarto, onde a voz se manifesta não como um grito de guerra, mas como um pedido íntimo, desesperado pela própria vida. Essa passagem do livro de Salmos é talvez um dos retratos mais crus de desespero que existem. Já estou cansado do meu gemido, molho o meu leito com as minhas lágrimas. É uma imagem de angústia total, sabe? A voz aqui está reduzida a um gemido de pura exaustão. Dá para perceber a diferença? Não tem exército, não tem clamor coletivo. É só uma voz, na sua vulnerabilidade mais pura, fazendo um apelo direto. Salva-me. A voz, nesse momento, é a última linha de defesa contra o desespero. Então, algo incrível acontece na mesma passagem. O tom muda completamente, da angústia total para a confiança absoluta. Como é que isso é possível? É como se o próprio ato de verbalizar a fé, de dar voz à esperança, começasse a transformar a realidade daquela pessoa. Fica claro, então, que o poder da voz não depende do volume ou da quantidade de gente. Na vulnerabilidade mais profunda, uma única voz, expressando uma fé sincera, pode se tornar uma verdadeira âncora de força. É impressionante. Ok, já vimos a voz coletiva e a voz pessoal. E se a gente combinar as duas? Vamos agora para um palco público, uma corte real, onde a voz de uma pessoa só carrega o potencial de desafiar reis e, quem sabe, mudar o curso da história. A nossa próxima história, lá do livro de Atos, foca numa figura bem complexa, o apóstolo Paulo. A trajetória dele é de cair o queixo, né? De um perseguidor ferrenho de uma fé, ele se torna o seu maior defensor. E tudo isso por causa de uma única visão que mudou o destino dele para sempre. Agora, vamos imaginar a cena. Paulo está sendo julgado cara a cara com o rei Agripa. Não tem exército para apoiá-lo, nem a privacidade de uma oração. É ele, a história dele e a sua voz contra o poder de um império. A vida dele depende do que ele vai dizer. E o que ele faz? Ele não vem com um argumento legal super complicado. A defesa dele é a sua própria história.
Ele usa a sua voz para narrar a transformação que viveu, tornando o seu testemunho pessoal a sua maior prova. A reação do rei é: uau, é impressionante. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Pensem só no poder disso. Uma única voz, contando uma história verdadeira com convicção, foi capaz de abalar as crenças do homem mais poderoso da sala. Do clamor de um exército à oração de uma pessoa e ao testemunho diante de um rei, vimos o poder da voz em ação. Agora, vamos conectar todos esses pontos e tentar entender o que isso significa, qual o legado que as nossas próprias palavras deixam para trás. Então, essa nossa jornada nos mostrou 3 faces do poder da voz. A gente viu um grito de guerra coletivo que garantiu uma vitória, uma oração pessoal e desesperada que se tornou fonte de esperança, e um testemunho público que desafiou o poder de um rei. E isso nos traz de volta exatamente para o ponto de partida. Só que agora, essa frase, a morte e a vida estão no poder da língua, soa diferente, não soa? Nós vimos em 3 exemplos poderosos como isso pode se desenrolar na prática. A questão final, então, acaba ecoando para todos nós. Que fruto as nossas palavras vão dar? Vimos que a voz tem poder para construir e para destruir, para curar e para ferir. No final das contas, a escolha do que vai brotar da nossa voz, seja vida ou morte, essa escolha é inteiramente nossa.